neste momento que a doutora Edna vai colocar aqui, né, com a sua experiência de médica e de oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. É o seguinte, eu vou começar a minha fala com uma reflexão, né? Como assim? Quando um neném nasce, quando a gente está na pediatria, o que as mães fazem? Tomam todos os cuidados do mundo dentro de casa com aquele bebê, não é? Com certeza. Aí é o seguinte, tira tapetinho, bota não sei o que na tomada, vai pro banho, cuidado com a banheira para o bebê não afogar. Então eu diria que os cuidados que nós temos com a criança, guardado a sua devida proporção, vamos fazer com os adultos, sim, com os idosos, sim, com a terceira idade. Então, vamos lá, como assim você está falando? Explica aí, vou explicar. Os tapetinhos. Queridos, não pode haver tapetinho em casa de idoso, porque é um dos maiores causadores de quedas. Então tá, vou fazer uma parada aqui, vou dizer o seguinte, dentre tudo que acontece dentro de um lar com os idosos, as quedas são responsáveis por 80% dos acidentes dentro de casa. Então existem queimaduras, né? Existem intoxicação por alimentos, intoxicação por medicamentos, mas as quedas, elas são responsáveis por 80%. 80%. É um número grande. Muito grande. Muito grande. E aí, o que muito me preocupa também é que após uma queda, aquele idoso, ele não é mais o idoso de antes. Ele fica mais restrito, ele começa a ter medo. Aquela autonomia que ele tinha, ela meio que fica perdida após um tombo, porque ele fica com medo. Então a gente tem que, como eu sempre falo nos meus vídeos, a gente tem que fazer a prevenção. Temos que trabalhar a prevenir para que não caia. E se cair, que ele caia de uma maneira em que ele não consiga fraturar. Porque a fratura para ele, é o que eu estou falando, é um divisor de águas na vida daquele idoso, daquele terceira idade, né, da terceira idade. Então em casa a gente tem que evitar os tapetinhos. Se for casa que tenha piscina, tem que ter antiderrapante, o piso tem que ser antiderrapante, sempre antiderrapante. Sim. Os banheiros, se puder, colocar sempre barras nas laterais, tanto no vaso sanitário quanto no chuveiro, é muito importante, porque depois de um certo tempo ele tem dificuldade, uma fraqueza de ficar em pé. E às vezes não é nem escorregão, mas ele cai da própria altura, né? Porque ele não está aguentando mais o peso dele. Então é importante que tenha um banquinho ou então que tenha um corrimão para ele segurar a barra. E a piscina que eu falei, tem que estar tudo sempre sequinho, evitar água. Luz. O idoso, gente, ele gosta de urinar à noite. Como sempre, né? Verdade. Não é verdade? Então, aí o que acontece? Ele vai levantar da cama, tá tudo escuro, ele escorrega e cai. Ou então ele bate em alguma coisa e cai. Então a gente tem que evitar deixar coisas espalhadas pela casa. Criança pode ver, a criança quando vai brincar, esparrama um monte de brinquedo. Isso. Aquilo não pode, porque o idoso... Imagina pisar num carrinho daquele. Exatamente. Você quer ver um outro exemplo que é muito importante? Eu tenho 2 gatos, que eu os adoro. Só que é o seguinte, eu quando acordo de manhã, tá tudo escuro ainda, eu levanto às 5 da manhã. Tá tudo escuro e eles correm na minha frente. E eu fico imaginando que se fosse um idoso, com certeza eu iria atropelar e eu iria cair. Então fiquei pensando, acho melhor falar também dos gatinhos. Porque o ideal é que tenha aquela lâmpada, uma lâmpada que acende ao sensor. Isso. Então é importante que no corredor, né, geralmente o idoso quando ele dorme no quarto dele tem um abajur. Quando ele sai para o corredor para ir na cozinha ou no banheiro, é que geralmente tem a escuridão. Então que os donos da casa, os seus filhos ou quem os acompanha, que coloquem aquelas lâmpadas por sensor para que ele veja o caminho aonde ele está indo. Tá? Então pode deixar aquela lâmpadazinha guia que coloca na tomada lá? Pode. Fica fraquinho, fica bonitinho e tal. Incidental, né? Uma lâmpada incidental. Exato. Pode ser também. Então. Qualquer uma dessas coisas deve ser feita porque, com certeza, a criança, ela quase não levanta à noite, mas o idoso não tem como. Ele toma antihipertensivo, ou às vezes ele é prostático, então, assim, ele tem uma necessidade real de ir ao banheiro à noite. Então, é nesse momento que a gente tem que tentar atuar com a prevenção, não deixá-lo cair. Né? Outra coisa que eu fico bem assim, impactada quando eu vejo são mesas. A gente tem mesas quadradas.
Aquela quina. A quina da mesa. Aí eu pergunto, se fosse uma criança, não teria aquela proteção de quina? Teria. Mas para o idoso, borrachado, por que o idoso não tem? É verdade. Então a gente tem que mais ou menos fazer uma comparação, que a gente vai achar que muitas coisas que a gente faz com nossos filhos, a gente vai ter que fazer com nossos pais, com nossos tios, com nossos avós. É verdade. Entendeu? Então assim, a mesa, se ela puder ser redonda, é ideal. Se ela for quadrada, então que se coloque, porque ele vai bater na quina da mesa. Não tem jeito. Eu não sei te dizer a estatística agora, mas é muita gente que bate, fica roxo. E dependendo da ossatura dele, se for um idoso que tenha o que a gente chama de sarcopenia, que é uma perda da massa muscular, que isso é muito comum no idoso. É muito comum mesmo. É muito comum, E aí, quando o idoso tem uma sarcopenia, que é o músculo que protege aquele osso, e ele tem uma sarcopenia, então ele já não tem um músculo que protege, certo? E aí ele vai ter um osso que já é frágil, porque ele tem osteoporose. Exatamente. Não tem jeito, não tem como. O idoso vai bater e vai quebrar. Então a gente tem que tentar de todas as maneiras. E como a gente vê isso, né, doutora Edna? Não, eu vou te falar, eu fazia geriatria, ambulatório de geriatria lá no Hospital do Corpo de Bombeiros. E um dos meus pacientes, era uma senhora, ela chegou fraturada, ela chegou na consulta para mim, ela já estava fraturada de membro superior. Perguntei, como é que você fraturou? Ela falou que simplesmente ela foi pegar, na mesa dela, ela foi pegar o gato, o gatinho dela. Quando o gato virou, que ela virou com o braço, que ela bateu, ela fraturou. Caramba. Eu não acreditei, eu falei, porque tal a fragilidade óssea, a falta do que protege, que é o músculo, e uma pancada que não é uma grande pancada. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito bem. Agora, doutora, também tem um fato relevante, aliás, é sobre idoso, eu queria só citar esse fato. Um amigo meu, o pai dele, com uma certa idade, já depois dos 80 anos, ficou cego, totalmente cego. E ele, como tinha um quarto separado, e para evitar qualquer tipo de problema, ele criou um sistema que era uma cordinha que direcionava ele até o banheiro. Fio de Ariadne, que a gente chama. Fio de Ariadne, isso mesmo. Né? Então ele fez essa cordinha e tal, até porque ele foi escoteiro, então sabia disso, né? Aí fez o fio de Ariadne, fez uma cordinha, e o pai dele levantava à noite para ir ao banheiro e ia tateando a cordinha e voltava para a cama certinho, não tem problema nenhum. Quer dizer, são recursos, às vezes as pessoas têm que usar também para ajudar, nesse caso da cegueira, né? A pessoa era totalmente cega. É porque, na verdade, Edson, assim, eu acho que é uma cultura, sabe? Estou aqui tentando pensar em alguma coisa que a gente possa atribuir, mas eu não sei, porque quando o neném, mais uma vez eu vou comparar, quando o neném nasce, cara, a gente toma todos os cuidados possíveis. E aí, quando a gente vai no decorrer da nossa vida, parece que a gente está dando o devido valor, né, para os nossos idosos. Né? Só que a gente tem que lembrar que hoje em dia a população mundial, e principalmente aqui no Brasil, nós vamos ter em torno de 50 milhões de idosos no ano de 2030. Então a nossa população basicamente será idosa. É verdade. Então há que se fazer alguma coisa agora, para que, veja bem, vamos lá, se um idoso fratura, a gente não tomou o devido cuidado, ele fraturou, ele vai ter que ser hospitalizado. Então é gasto com a parte da saúde. Exatamente. Se a pessoa não estiver falando de saúde, ela vai ficar, coitados, numa fila do hospital público tentando uma cirurgia. Aí, se tiver um plano, você está gastando um dinheiro por uma coisa que poderia ter sido evitada. Então, o trabalho da prevenção, para mim, sempre conta não só para o paciente, mas como para a sociedade no modo geral. Entendeu? Então, na verdade, se a gente parar para pensar, ele está envelhecendo, então vou começar a tomar já as medidas. Isso vou começar agora, eu estou antenado no que vai acontecer e antes que aconteça eu já vou correr para poder tomar as minhas precauções. Muito bem. Nós estamos conversando aqui com a doutora Edna Queiroz, médica, geriatra, clínica médica e também oficial do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Passando aqui alguns conselhos úteis, né, para que nossos ouvintes possam ficar antenados aí, prestarem atenção. Porque o mesmo cuidado, em resumo, né, o mesmo cuidado que você tem quando chega um bebezinho lá na sua casa, toda a atenção, todo o carinho, todo o cuidado, também tem que ser feito através de você e das pessoas que cercam o idoso, né, todo esse cuidado também com o idoso, né, da sua casa e tal. E que o idoso também
se compenetre desse tema, né, desse assunto, para que ele também possa tomar as medidas cabíveis que ele possa tomar, né, ainda. Isso é importantíssimo. Nós temos também, doutora, muita frequência com relação a acidentes domésticos, que é manuseio de facas, tesouras, né, material cortante, perfurante, ferramentas e tal. Eu mesmo outro dia ainda furei aqui a palma da mão com a chave de fenda, que ficou aqui assim. Nossa. Mas não afetou nada, graças a Deus. Também. Mas então, Nervo, né? Não, passou direto assim. Então, mas esses acidentes são muito comuns de acontecer, né? Então, todo cuidado, dona de casa também, muito cuidado com material cortante, perfurante. Não é isso, doutora? É sim, olha só. Se a gente parar para pensar, a casa inteira tem riscos, tá? Então, a gente está falando aqui de algumas coisas e tal, mas a gente pode aqui selecionar. Vamos falar da sala, vamos falar da cozinha, do banheiro, da área. Tudo isso acarreta algum dano, né? A gente vai envelhecendo e acho que a gente não vai percebendo. Eu acho que o grande problema é esse. Porque eu, por exemplo, me acho com 18 anos ainda. Eu com 17. Então, pronto. Então, é muito difícil pra gente, e ainda mais que o idoso hoje em dia, ele tem uma mente super boa, ele está antenado, ele faz ginástica, né? Ele tem toda uma vida que dificilmente ele quer acreditar que o corpo dele não é mais o corpo dos 18 anos. E não obedece o que ele está pensando que é. Né? Exatamente. Então ele acha que ainda... Quer ver outro exemplo? Que é assim, todo mundo faz. Você coloca... Minha mãe faz isso, tá, gente? Então não é só os outros, não. Minha mãe bota o arroz no armário, na parte de cima. Por quê? Porque vai subir no banquinho para pegar o arroz. Banquinho, gente, escadinha. Não pode subir, não pode. Ah, mas eu consigo. Não, mas olha só, vamos respeitar o nosso corpo. Nosso corpo, nós estamos envelhecendo e isso é muito bom. Significa dizer que nós estamos vivos. Então, vamos agradecer que estamos envelhecendo. Então, vamos envelhecer com saúde, mas respeitando os nossos limites. Porque o meu corpo de agora não é o meu corpo de 18 anos. E a gente tem uma dificuldade de aceitar isso. O problema é aí, bota o banquinho lá, aí começa a fazer assim, para poder ter a força, para poder, não é? E o que acontece? Cai. Exatamente. Aí, além de fazer uma fratura, a gente faz um TCE, faz um traumatismo crânioencefálico. Então, nós temos dois problemas. Ele vai fraturar, ainda vai fazer um traumatismo craniano. Então, a gente tem que pegar na cozinha e colocar tudo embaixo. Tudo acessível. Acessível à mão dele. Lembrando também, outra coisa da cozinha, já que a gente está nessa área da casa, né? A gente vai andar pela casa, não é isso? Então tá certo. Já começamos a andar. Começar a andar pela casa. Então, na cozinha, a gente tem também o cuidado com as panelas. Igual criança, mais uma vez, igual criança. Você bota o negócio a panela no fogo, ali, e bota o cabo para frente. Né? E aí o que acontece? A criança curiosa vai lá, às vezes derruba, né? E o idoso é igual. E outra coisa, o idoso, ele às vezes a memória vai falhando. Então ele larga, às vezes, quer dizer, são muitas vezes, a panela, a chaleira, tudo no fogo. Não, Edson, você não vai me dizer que você fez isso também não, né? Não, ainda não. Tá. Ainda não. Pois é, porque isso é muito comum, ele esquece lá. Inclusive, não só idoso, como um casal que, inclusive o rapaz era meu primo, é uma história real, quando deixou a panela de feijão no fogo, né, ferveu, entornou, apagou o fogo, eles estavam dormindo e ficaram dormindo até hoje. Quer dizer, morreram por causa do vazamento de gás. Né, porque o fogão ficou aberto e eles morreram sufocados, sei lá. Asfixiados. E isso, por quê? Porque deixaram uma panela, presta atenção, gente, deixou a panela no fogo, está fervendo, a água vai tornar, ou o leite vai entornar. Olha só, é verdade mesmo. Verdade. E é um perigo isso. Então, muita atenção nessa questão aí. O cabo da panela sempre para dentro, né, doutora? E muita atenção nas fervuras, então no manuseio do fogão. E outra coisa também, hoje acho que não acontece com tanta frequência, doutora, mas é necessário um certo cuidado. A panela de pressão, eu já vi muito teto sujo de feijão, e a senhora deve ter visto muito na sua vida. E tem que ter esse cuidado também, né? Tem que ter as panelas, como já está dizendo, é uma pressão, né? Pressão mesmo. O nome é pressão mesmo. E ela pode ocasionar, assim, quando ela só explode e vai para cima, o problema é quando, às vezes, ela solta os pedacinhos dela, assim, o bico,
que isso bate, se bater na pessoa, você causa uma lesão grave, né? Pelo trauma. Ele pode fazer um trauma com aquilo ali. Então, não é só nem o sentido dela explodir, que inclusive pode pegar fogo, tem um monte de coisa, né? Mas também tem essa coisa dos componentes dela atingirem alguém e fazer um dano maior. Um dano maior. É então, panela, na verdade, assim, se a gente pudesse, eu sei que a gente não pode, né? Porque a gente tem uma população ainda carente de muitas coisas, né? Então, o ideal seria esse idoso nem ir para a cozinha. Mas eu sei que isso é complicado aqui pra gente, né? A gente não tem essa realidade. Mas, já que a gente não tem essa realidade, eu acho que nosso papel aqui é exatamente falar isso para eles, para eles tentarem ao máximo se desviar de tudo o que pode acontecer, gente. Porque, tem muita coisa para acontecer. Isso dentro de casa. Só dentro de casa. É verdade, né? Então, tem que ter todo esse cuidado, né? Toda essa atenção enfim, eu acho que esses conceitos são muito úteis, até para que as pessoas, mas intimamente eu sei disso, mas é bom que desperte, né? Essa lembrança venha à tona, né? Para que tome cuidado. Opa, eu estava esquecendo desse fato. Isso acontece, né, doutor? Então, tá aí, ó. Bastante. Olha só, eu vou até reiterar, como a gente está falando do banheiro, que tem uma coisa também que me chama muita atenção do banheiro. O pior momento do banheiro, quando o idoso vai para o banho, é que ele coloca um pé no box, né? Aquele pé no box, se tiver um pouquinho de água, ele vai escorregar. Ele vai bater a cabeça. E a saída é idêntica, porque ele está com os pés molhados e ele, então, se não tem aquele tapete que é antiderrapante, na parte de fora, tinha que ter um na parte de dentro e tem que ter um na parte de fora. Porque quando ele sai com o pé molhado, isso eu já vi muito, inclusive como bombeiro militar. Já fui fazer muito atendimento em residência de pacientes que iam para o banheiro, estavam sozinhos em casa, olha aí. Essa é outra coisa, o cara está sozinho em casa, ele quando vai sair do banho, escorregou, caiu e não conseguia levantar. Isso é verdade, isso não é historinha não, é verdadeiro isso. Aí o que acontece? Graças a Deus sempre tem um vizinho, né, que bate na porta e tal, e aí quem chamava a gente eram os vizinhos, porque eles não tinham condição de tirar a vítima, às vezes, conforme ela estava caída, né? Naquele box, às vezes é um box pequeno, né? Enfim, mas isso aí é muito comum de acontecer, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, assim, se pudesse sempre colocar os tapetes, seria importante. Agora, pegando o gancho no que você falou, nós, seres humanos, a gente sempre fala assim, não, isso eu sei, não precisa falar. Vai falar pra quê? Eu sei disso. Só que existe um negócio que o médico utiliza uma expressão chamada medularizar. A gente tem que medularizar. O que seria isso? Quando você entra no carro, você não fica pensando, vou botar o pé numa embreagem para passar, vou ligar o carro. Não é automático? É automático, tudo automático. Você ali já tem tudo dentro de você. Você não fica pensando, vou passar primeiro, vou passar segundo, porque está medularizado, que a gente chama. Então, pessoas, amigos, ouvintes, a gente tem que medularizar estes conceitos. E nunca pensar que é só com o outro que acontece. Vai acontecer com qualquer um de nós. É isso aí, isso mesmo, é verdade. Entendeu? Então, eu peço que a gente fique... eu estou aqui falando algumas coisas, né? E aí vocês fiquem assim pensando, tem que prestar atenção nisso. Eu tenho que prestar atenção naquilo. Ela falou sobre o tapete. Se você não ficar... Se você escutar, entrar no ouvido e sair no outro, vai embora. Com certeza. Então, não é isso que a gente deseja. A gente deseja que você escute isso e introjete, entre você pensa, não, ela tem razão. Mas eu não quero fraturar. Então, é melhor fazer isso. Não, vou fazer. Porque senão, gente, a gente vai se encontrar em algum hospital por aí afora e não é o que eu desejo. Não, de jeito nenhum. Doutora, mas aí eu quero saber também o seguinte, dentro da sua atividade profissional como bombeiro militar, o nome é bombeiro militar mesmo? Bombeiro militar. No caso feminino? Bombeira, mas a gente sempre usa bombeiro militar. Por exemplo, igual capitão. Eu era capitão, mas existe no dicionário até capitã. Existe capitão. Mas a gente usa mais capitão mesmo, no masculino. Né? Lembrando que as forças não foram feitas para as mulheres, lembra? Exatamente. Então aí a gente teve meio que adaptar as coisas para as mulheres. E o pessoal dos menines e menines vai ficar zangado. Mas é verdade. Vamos já entrar nessa seara, né? O todes, né? O todes. Não, de jeito nenhum.
vamos fora disso. Doutora Edna, nós estamos conversando aqui e também falando sobre diversos assuntos. Eu gostaria também de saber da senhora o que a senhora pensa da questão política no Brasil, quer dizer, a situação política do Brasil. Seria interessante também a sua visão, né? já que a senhora tem uma visão interna de caserna e também externa, como pessoa física e gente do dia a dia da gente. Como é que a senhora tem essa visão, atualmente, essa visão política do Brasil, né? Seria interessante também essa sua observação, sua opinião. Eu não posso deixar de perguntar de fazer essa pergunta, até porque nós estamos vivendo esse momento aqui no Brasil. Não é? Assunto e no mundo, esse sensível, né? Ele quer me botar aqui numa sinuca de bico, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho alguns valores e eu trago comigo algumas concepções. Uma delas é da não omissão. Eu acho que a omissão é muito ruim. Então, quando você me faz uma pergunta dessa, eu vou falar para você assim, não, eu não quero me meter. Não é, porque todos nós somos brasileiros, todos nós estamos vivendo isso, né? E tudo que acontecer vai respingar em qualquer um de nós. É verdade. Né? Então, não adianta eu falar para você, não, eu não quero saber, eu tenho raiva de quem sabe, sou isento. Não, porque assim, cada vez que um se isenta, o mal vai tomar conta. Vai ocupar o espaço. Né? Então, é hora da gente se unir. Eu acho que as pessoas de bem, que eu acredito que tenham muitas por aí, com muita vontade de trabalhar de verdade, com muita vontade de fazer acontecer, com muita preocupação com o seu semelhante, porque, na verdade, a impressão que eu tenho hoje em dia é que as pessoas estão num egoísmo tão grande, num egocentrismo tão grande, como se ele fosse a única pessoa que existisse no planeta. Entendeu? E aí ele passa por cima de qualquer um para poder conseguir o que ele quer. Então eu acho que a gente tem, de alguma forma, não me pergunta como que eu não sei, mas, quer dizer, eu até estou tentando entender, mas a gente tem que vencer isso, entendeu? Essa guerra do bem contra o mal, ela tem que vencer. Nós temos hoje em dia não, você sabe o que mais me dói? Quando eu entrei na medicina, na década de 80, me formei em 92, então eu estou efetivamente como profissional da saúde desde 92, vou fazer 30 anos agora em dezembro. E eu, incrivelmente, naquela época eu já achava que estava ruim. E eu nunca imaginei que a gente fosse chegar onde a gente está chegando. Porque foi piorando, num crescente que, assim, eu sinceramente não sei onde a gente vai parar se a gente continuar assim. Entendeu? Algo tem que acontecer para poder a gente parar, estancar, como se fosse uma hemorragia. Você tem que estancar aquilo ali, fica ali comprimindo, e aí aquele tecido ele vai cicatrizar. Então a gente tem que estancar essa política que a gente está vivendo para poder a gente começar a subir, para conseguir obter coisas que a gente precisa. Inclusive, me permita, doutora Edna, dentro desse seu raciocínio, de lembrar o seguinte, que falta muito, hoje e sempre, faltou planejamento estratégico para que você pudesse equacionar os problemas. Né? Foi tudo passando por cima, construído em cima vamos dizer assim, de lixo e vai construindo. Não é o caso. O que falta realmente é uma questão de visão política, né? Para melhorar para o futuro e fazer um planejamento para isso. Né? Faz uma projeção e um planejamento. Perfeito. Não é, mas infelizmente não é feito assim. Perfeito. Né? Na verdade, qualquer país no mundo, e eu fiz um curso de geopolítica, né? Que fala exatamente sobre isso, a política e a geografia, o que tem de um e o que tem de outro, porque tudo tem uma geografia no meio, né? E os interesses. E você entende que os países, os desenvolvidos, eles têm programas, projetos para daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Eles sabem exatamente o que esse país vai acontecer em 2040, 2050. Porque eles vão trabalhando. Você não consegue trabalhar do nada. Você tem que ter como você falou, um planejamento estratégico. O Brasil, há muito, deixou isso para trás. Nós passamos a simplesmente apagar o fogo. Então a gente vai vivendo dia a dia como se não houvesse amanhã. Vamos viver hoje e aí apaga o fogo aqui, ali, amanhã quando eu acordo... Vamos tirar gelo, aí começa. Então assim, a gente tem que estar esse stop, falar, olha só, o que a gente quer para o nosso país? A gente quer isso? Então vamos montar um planejamento estratégico, vamos ver o que a gente vai trabalhar. Tem até dentro do planejamento estratégico, existe até uma matriz chamada matriz SWOP, em que você trabalha exatamente isso.
a fraqueza, a força, as adversidades. Então você coloca aquilo numa matriz para trabalhar o que é que você precisa fazer, o que é que você tem, o que precisa. Quais são os caminhos, né? Quais são os caminhos a tomar. Então, se a gente não parar e assim, pensar seriamente no assunto, a gente não vai conseguir. Não. Além do mais, doutor, nós estamos vivendo uma questão econômica muito diferente da nossa época, eu digo da minha época. Né? Hoje, praticamente, você não manipula mais, não manuseia mais o dinheiro em papel ou moeda, né? Hoje é tudo no plástico, hoje é tudo no Pix, hoje é tudo, sabe, virtual, hoje é tudo Bitcoin, sei lá. Enfim, não é, doutora? Como é que a gente tem que se adaptar a essas coisas aí? Porque essa geração que vem, né, já não conhece mais aquela nota de R$1.000 antiga lá, de um conto de réis. Os cruzados, os cruzeiros, né? Cruzados. Então, essa geração conhece o cartão de plástico, ele conhece as moedas virtuais e conhece tudo virtual, né? Hoje você, evidentemente, você não vai nem a banco, né? Outro dia eu tive que ir ao banco. Aí eu falei, vou conhecer o gerente da minha agência, que eu não conhecia. Aí quando eu cheguei lá, o banco tinha mudado, eu nem sabia, mudou de endereço. A agência mudou de endereço. A agência acabou. Olha, você não vê o contato que eu tenho, né? É tudo virtual, tudo pagamento através da internet e tal. Então, tudo virtual. E os caixas eletrônicos espalhados por aí, você não vai nem ao banco mesmo. Então, essa vivência, essa financeira que nós tínhamos aí anteriormente, há 10 anos atrás, hoje não temos mais praticamente. Como é que a senhora vê isso? Quer dizer, como é que a senhora vê essa questão do dinheiro virtual? A senhora tem essa noção também de que o mundo está mudando nesse aspecto também? Quero mandar um abraço para o meu amigo Calor. Alô, Calor, aquele abraço. Na verdade, Gerson, que eu vejo assim, alguns aspectos nessa questão, né? Você tem razão, hoje em dia a gente está refém, quase, né? Eu fiquei um tempão para fazer Pix, eu não queria fazer Pix. E eu falei, não vou, mas você pode fazer o Pix? Eu falei, gente, olha só, eu não tenho Pix. Aí a pessoa me olhava assim, como se estivesse vendo um ET. Eu falei, gente, eu não tenho, por quê? Mas por que você não tem? Porque eu não confio, porque eu não sei, porque eu não quero. Também. Aí são os idosos, somos nós os idosos que temos uma resistência. Né? É verdade. Pois é, e a gente veio do real, quer dizer, da moeda, passamos pelos cartões, e aí começou essa transferências bancárias, que você podia fazer para o outro, você precisava dar um cheque. E os cheques? Eu tenho vários talões de cheque na minha casa. Acabou. Você também tem, né? Confesso. Tem, mas está lá, está servindo só de rascunho. Mas eu tenho. Vamos fazer uma compra? Vamos. Então vamos comprar em 10 vezes. 10 cheques preenchidos. Os meninos de hoje em dia não sabem o que é isso, né? Não. Ficava a gente preenchendo 10 cheques para o mês de janeiro, fevereiro, março. Isso não existe mais, é muito engraçado. Mas hoje em dia você consegue fazer as transferências bancárias e o Pix, que é essa dificuldade. Eu tenho duas observações em relação a isso. A primeira é a dificuldade de inserir o meu idoso nessa história, porque eles têm dificuldade. É verdade. Para o jovem está tudo muito fácil. Quando essa família ela é bem estruturada e ela é receptiva às dificuldades do idoso, e os netos ajudam, e os filhos ajudam, porque eles... Tem idoso, a gente pensa que não, mas tem idoso que não sabe ir no caixa eletrônico pegar dinheiro. Tem dificuldade tremenda. Não consegue, gente, não consegue. E isso, talvez, também é a casa também. Então, assim, não só, vejam vários lugares. Então, o resultado, se ele tem uma família receptiva, ele, entre aspas, está amparado. E aquele idoso que não tem? Ele faz como, gente? Exatamente. Aquele que mora sozinho. Nós temos muitos idosos morando sozinhos. Exatamente. As famílias largam os idosos para lá. Não é só largar para lá. Às vezes também tem uma estrutura familiar que o idoso não se adapta por causa das crianças. Isso aí são vários problemas. E os problemas familiares também, que tem o idoso como centro financeiro. Também. Né? E ele não pode movimentar o dinheiro dele naturalmente, alguém vai fazer por ele. Alguém vai fazer por ele. Isso é outro grande problema, né? Então a gente tem, nesse assunto da modernidade, no sentido do dinheiro, a outra coisa que eu fico pensando, né, com meus botões, claro, né, é que, entre aspas, a gente está numa modernidade, né? Então o país está se desenvolvendo. Mas, por outro lado, você tem noção do desemprego que foi isso? Nossa, impressionante. Fiquei pensando sobre isso. Porque você falou você foi no seu banco e ele já não estava mais lá? Pois é, e eu fui no meu banco, quando eu vou no meu banco, um banco que tinha não sei quantos mil caixas, eram 2 caixas. Aí eu pensei, meu Deus, cadê esse pessoal todo?
esse pessoal todo está na rua, procurando emprego. Então, assim, eu acho que, assim, que a gente tem que ter um certo equilíbrio. Não que o país não precisa, claro que ele precisa modernizar, avançar, óbvio que eu sou a favor do ordem e progresso, né? Assim, tem que ter o progresso, não é isso não, mas a gente tem que achar um caminho para poder pegar estas pessoas que estão órfãos e inseri-las no mercado de trabalho. Que essas pessoas estão sem ter como tirar o seu sustento. Com certeza. Então, é uma coisa que a gente tem que parar e olhar com muito cuidado. Eu não sei se as autoridades, se elas têm essa visão e esse cuidado, né? Porque, como você falou, a nossa política está tão estranha, né? Então, a senhora está remetendo a um assunto que nós tivemos aí a Revolução Industrial, onde abriram as indústrias e emprego em massa, né? O operariado lá, feliz da vida, trabalhando, e depois vem a mecanização, já começou a complicar. E agora vem a automação, que complicou mais ainda. Né? Só ficam aqueles especializados, né, cursados naquela área, né, de automação. Quer dizer, hoje você tem uma fábrica de automóveis com poucos empregados, em compensação cheio de robô para montar o automóvel. Cheio de máquinas. Cheio de máquinas. E infelizmente isso é verdade. Ou felizmente, a gente não pode parar esse progresso. Porém, a gente pode, como a senhora falou, quem sabe amenizar, adequar isso. Adequar, né? Exatamente. As necessidades também individuais e pessoais. É porque há de se ter uma outra opção para essas pessoas, né? A gente não pode pensar num país se desenvolvendo e abandonar as pessoas, porque um país é feito de pessoas, ele não é feito de máquinas. Então, como é que eu vou botar só máquinas aqui e vou abandonar as pessoas? Verdade. Então, assim, isso. Entendeu? Eu acho que a gente precisa dar valor às pessoas. Então, quando eu entro num banco que eu vejo todos os meus caixas indo embora, eu estou pensando na pessoa, eu estou valorizando aquele, não só o profissional, mas a pessoa em si, né? E pegando esse gancho teu, você falou nas concessionárias desses carros, esse negócio de carro de hoje, né? Que diminuiu muito o número de pessoas. Eu fico pensando que é dos mecânicos da nossa época. Eles não sabem mexer nesses carros, gente. Tudo eletrônico. É tudo eletrônico. Então, coitado, mal trocam às vezes o pneu, né? Ele sabe trocar o pneu, vai trocar. Mas ele não sabe mexer na injeção eletrônica. Muitos não sabem. Alguns estão já tentando correr atrás. Mas estudando para isso. Investindo nisso. Pois é, mas tem muitos que já são idosos e eles trabalharam 60 anos com aquela mecânica antiga. Motor lá. Cadê o carburador daqui? Isso aí. Quem levou o carburador desse carro? Isso aí. Então, isso existe, né? Isso existe ainda. Assim, aqui na periferia, a gente encontra um pouco mais, né, desses mecânicos da antiga. Mas se você for ali, por exemplo, na Zona Sul, Zona Oeste, assim, você quase não vê. Eu não me lembro, eu fico às vezes passando olhando e eu não vejo, só vejo essas companhias imensas, né? Com essas máquinas que você falou. Aí bota o carro lá, o carro sobe, o carro roda, o carro vira, o carro não vira. Pô, mas faz inspeção eletrônica. Exatamente. Aí bota uma máquina lá e ele vê tudo que tem de errado. E aí faz o que com o mecânico que não sabe mexer com isso? Bom, ainda bem que essa automação veio para facilitar na área médica. Porque os médicos existem e a automação está aí para ajudar, não é isso? A informática está aí para colaborar. Mas outro dia na TV passou lá uma informação, uma matéria de uma cirurgia virtual, né, onde roboticamente alguém fazia essa questão da cirurgia, né, mas com a participação do elemento humano, né, o médico realmente participando. Exatamente. Isso é legal, né, doutora? Na verdade, isso é uma evolução, né? Porque quando começa tudo manual, todo mundo no centro cirúrgico, né? Todo mundo em volta do paciente. Na mão. Eu no segundo, acho que eu fui terceiro, quando eu fui pro terceiro ano de medicina, eu queria fazer cirurgia. E aí eu fiz um curso de instrumentação cirúrgica e comecei a fazer um estágio na Beneficência Portuguesa, lá na Glória, né, que até acabou, mas fazia cirurgia cardíaca com o professor Jasbic. E aí eu ficava espantada, porque eram 3 mesas desse tamanho de instrumental. Muita cirurgias de 9 horas ali, sabe? Então, assim, várias pessoas dentro da sala, circulação extracorpórea, um monte de coisa, né? E aí tudo bem, a cirurgia cardíaca continua mais ou menos assim, mas eu digo assim, o que eu quero dizer é que a evolução foi
vídeo, cirurgias por vídeo. Antes da robótica, a gente começou com cirurgias por vídeo. Olha aí. Então você não abre mais a pessoa inteira, não deixa mais a pessoa com aquela cicatriz imensa. Vídeo lá para você você faz com um furinho ali, um furinho aqui, e você resolve o problema da pessoa, né? E aí chegamos na robótica, então tudo é uma evolução, que é certo, né? Eu acho que a gente está aqui, como a gente está falando desde o início, para evoluir, em busca da evolução. Nosso país precisa andar, né? Precisa andar. Agora, eu vou fazer uma observação que também é muito pessoal. Eu sempre costumo dizer, existe dentro da administração e dentro um pouco da medicina, existe um negócio chamado pirâmide de Maslow. O que é a pirâmide de Maslow? Ela fala o seguinte, que são as necessidades básicas do ser humano. Tá? Então, a base da pirâmide é o que a gente precisa para viver. Arroz, feijão, comida, educação, tal, né? Saúde, uma saúde boa, segurança. E aí, conforme você vai tendo isso, você vai subindo até o ponto que você chega lá no final da pirâmide, em que você pode ter um avião, que você pode ter estudo fora, mas isso aí você já teve um básico. Tem que ter o básico. Então, é fundamental que o ser humano tenha a base. Então, para mim é um pouco difícil falar na robótica, quando na verdade eu não tenho material de centro cirúrgico no meu hospital público. Complicado. Entendeu? Então, mais uma vez, a gente pode comparar com o que eu estava falando do banco. A gente tem que evoluir sim, mas a gente tem que dar uma chance de que todos tenham direito a isso. Né? Eu sou pelo SUS, e o SUS nada mais é do que a universalização da saúde. Todos nós temos que ter o mesmo direito. Você tem que ir ao seu médico, eu vou no meu médico, você tem que comer, eu também. Eu não posso comer caviar enquanto você não tem o que você está comendo ali embaixo. Então, quando falo na robótica, o que eu tento pensar assim? Vamos pensar assim, Edna. Pode ser que ele venha em paralelo, e quando ele esteja perfeito, nós já tenhamos subido essa escala para poder lá em cima casar com a robótica. Isso porque senão, Edson, ouvinte, não vai dar certo. Não funciona. Né? O que adianta eu ter uma robótica que é um espetáculo se as pessoas não vão ter acesso nem a ao posto de saúde, que é a medicina básica, é feita no posto de saúde. Um posto de saúde você não tem vacina. E aí? E tantas outras coisas, viu, doutora? Eu estou falando só e as dificuldades também até de encontrar profissionais também. Infelizmente. E aí né, é o que eu estou falando mais uma vez, reiterando essa conversa. A robótica é fundamental. Inclusive, eu fui num congresso em que o médico ele faz a robótica, se eu não me engano, no HCE, no Hospital Militar. Não sei se foi HCE ou se foi no da Marinha. E ele só trabalhava com a robótica. Eu achei sensacional. Então, ele era uma pessoa que estava fazendo um projeto piloto com a robótica. Então, eu acho que é o seguinte, nada impede que tenhamos duas frentes. Uma frente vai fazendo a robótica e vai tentando colocar isso pra gente, e a outra frente tem que fazer a sua parte. Você tem que dar a vacinação para o paciente, o profissional. Olha a base da pirâmide aí. Essa é a base da pirâmide, a gente precisa de ter isso. O cidadão, o munícipe, né, o brasileiro, como diz a polícia, né, o nacional, nacional, né, eles falam nacional. O nacional, então, a gente está ampliando para todo mundo que ele tem que ter direito minimamente à saúde, à educação e à alimentação. E depois a gente vai pensando o que a gente pode somar na pirâmide. Olha, nós estamos conversando aqui com a doutora Edna Queiroz, médica e também oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. Doutora, eu estou muito satisfeito, porque eu não preciso fazer perguntas, a senhora sabe tudo, graças a Deus, e traz a informação já pronta, graças à sua capacidade médica, né, e pessoal. E quem está perdendo esse programa está perdendo um grande programa, porque estou sinceramente muito satisfeito com essa nossa conversa. Aqui, doutor, não tem nada ensaiado, né? Nós assim, vamos levando a conversa e vamos dirigindo esse bate-papo, que é muito interessante, buscando sempre levar para o ouvinte, para quem está nos assistindo, a informação correta, sensata, verdadeira. Né? E agradeço a senhora muito por isso. Né? Por falar nisso, eu acho que eu perguntei para a senhora a questão política do Brasil. Isso. Né? A gente
E eu gostaria de saber também seu posicionamento com relação ao seu posicionamento. Como é que a senhora vê hoje a Câmara, o Senado, como é que a senhora vê hoje o Congresso Nacional, como é que a senhora vê hoje o Executivo lá, o presidente, como é que a senhora vê a atuação especialmente dos deputados e senadores, que são, na minha opinião, a base política, né, de tudo, porque através dos legisladores é que saem as leis que vão proteger lá o pobre coitado, lá no interior, né, o ser humano, o nacional, como a senhora está dizendo aqui. É importante a ação dos deputados, né, é importante a ação dos senadores. Eu gostaria de saber da senhora como é a importância de nós termos aí uma justiça verdadeira, com J maiúsculo, né, que a gente pudesse ter aí um STF operante, funcionando, sem necessidade de holofote, sabe? Seria muito interessante isso. Mas eu gostaria de saber da senhora, como é que a senhora vê o momento político atual, quer dizer, como é que a senhora vê essa questão hoje? E seu posicionamento também. Está tudo muito difícil na minha visão, né? Como eu falei para você, lá atrás, quando eu achava que estava horrível, é porque a gente não sabia como é que podia ficar pior, né? Então, verdade. O buraco sempre pode ser mais embaixo. Impressionante, entendeu? Eu achava que eu estava vivendo o pior momento da minha vida, em todos os cenários, políticos, saúde, de educação. E aí, qual não foi minha surpresa, que eu fui vendo que podia ir pior, 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 até a gente chegar a esse ponto que a gente está. O que acontece? Mais uma vez eu volto a falar do ser humano. Antes eu já falei isso até num vídeo, né? Antes da gente ser um profissional, e aí eu vou colocar o político como um profissional, né? Porque bem ou mal ele está ali fazendo uma função para o povo, né? Assim como eu sou médico e atendo o povo, ele está ali fazendo uma coisa para o povo. Então eu vou colocá-los nessa seara. E aí ele vai para lá para defender o povo, para a visão dele tinha que ser voltada para o povo. Isso em todas as instâncias que você falou. Exatamente. Desde o STJ até aqui embaixo, até vereador, que é municipal, todo mundo, entre aspas, teria a mesma obrigação, guardada as devidas proporções. E a gente não vê isso acontecendo, infelizmente. A pessoa, ela entra ali e ela começa a brigar pelos seus próprios anseios, pelos seus próprios objetivos. Infelizmente, muitos, é óbvio que eu não quero falar que é generalizar. Eu não quero generalizar, porque como eu falei, antes de ser um profissional, ele é uma pessoa. E nós temos pessoas do bem e pessoas do mal ou do não bem. E aquela pessoa, quando ela se imbui de uma profissão e ela for mau caráter, ela vai ser um profissional mau caráter. Como tem médicos estupradores, como tem aquele Sérgio Naia que construiu um prédio que caiu, que é engenharia, e você tem, eu estou falando algumas classes profissionais, por favor, não se sintam... São patentes mesmo. Não se sintam, né, assim, estremecidos com o que eu estou falando, mas eu estou dando uma noção do geral. Todas as profissões, todas, elas, antes de ser o profissional, ela é a pessoa. Então, exemplo, né? Às vezes a gente vê isso na televisão, o gari acha uma maleta cheia de dinheiro, uma carteira cheia de dinheiro e devolve. Porque ele é um cara honesto, porque ele é um cara que pensa na outra pessoa, porque ele é um cara que está ali por nós, não por ele. Mas quantos dali não acham dinheiro e não levam para si? Não é verdade? Né? Não é verdade? Então, assim, por quê? Porque está na pessoa. Aí você pega essa pessoa que leva para ela e bota ela para ser médica. Ela vai provavelmente vender atestado, vai cobrar, vai fazer um monte de coisas erradas porque está na pessoa dela. Então, voltamos aos políticos. Dentro das respectivas casas, eu acredito que tenhamos bons e maus, mocinhos e bandidos. Só que, com o passar dos anos, né, pelo menos pela minha experiência, assim, a impressão que eu tenho é que nós temos mais bandidos no sentido de mais... não do bem do que do bem. Acho que o grupo do bem... A proporção dos não do bem aumentou. Dos não do bem aumentou. E aí a gente está deixando na mão deles decisões que são importantes, que são nossas decisões. É pra gente. Pois é. E aí você está deixando na mão desta pessoa que está lá decidir um direito que é teu, quando na verdade ele está pensando no direito dele. Ele não está pensando no seu direito. Ele
está brigando pelo direito dele. O Ou que do ele grupo vai dele, ganhar? Ou do grupo dele. Ou do grupo dele. Ou atuando com o que ele vai ganhar com isso. Porque a senhora sabe que tem muita proposta e muito projeto e muita votação que é em cima disso aí. Sei. De retorno financeiro, inclusive. É verdade. Não adianta fazer beicinho, não, que é verdade. É verdade. A gente vive, infelizmente, nesse mundo e eu fico, às vezes, tentando... Desculpe, doutor, dar minha opinião. Não, mas é isso mesmo. Eu entrevistado aqui a senhora. Mas eu concordo, porque eu, às vezes, paro para pensar, né? Porque eu sou o tipo da pessoa que eu não gosto de ver só problemas. Olha só, vamos lá, vamos aprender isso. A gente não pode só ver problemas. A gente tem que ver problemas e tentar arrumar solução. Isso. Senão não tem graça. Senão eu vou ficar aqui reclamando com você o dia inteiro e não vou fazer nada. Não. Eu fico com essas caraminholas na minha cabeça, mas eu sempre fico tentando pensar o que é que a gente pode fazer para tentar minimizar, não vou dizer acabar, porque isso é igual um desastre, não se acaba, né? Você minimiza. Então, você tem que minimizar essa situação que a gente vive hoje em dia. Então, o meu trabalho, o meu dever de casa, enquanto munícipe, cidadã, nacional, é exatamente tentar uma maneira da gente diminuir, da gente mitigar esses danos causados por esse grupo, que é um grupo. É um grupo. A gente tem grupos em todas as instâncias e eles trabalham, como você mesmo falou, em benefício próprio do grupo. Inclusive com trocas monetárias, né? Infelizmente. Infelizmente, isso é horrível, isso é grave pra caramba. E eu fico pensando, e eu não conseguia ainda achar. Uma das maneiras que eu assim, penso que seja possível, mas é difícil, seríamos nós, que somos pessoas do bem, né? Vou colocar assim, começar a brigar para estar na política, para tentar varrer essas pessoas do mal de lá de cima. Porque enquanto a gente se omite, e aí eu faço meia culpa, porque durante muitos anos da minha vida eu me omiti, até inclusive de votar, porque eu me achava cúmplice do que estava acontecendo, eu não queria ser. E depois aí eu fui amadurecendo, eu fui pensando, não, Edna, o pensamento não é esse, é o contrário, tem que partir para cima. Então a gente tem que arrumar um jeito de tirar essas pessoas de lá, porque eu não consigo ver outra maneira. Eu acho que a única solução que eu encontrei até agora, eu estou pensando nisso sempre, é como é que a gente vai reorganizar o nosso país. A gente precisa reorganizar o nosso país, a nossa nação. A nossa nação ela é rica, ela é poderosa, ela é maravilhosa. Eu sou apaixonada por isso, eu não quero ser, nunca gostaria de ser daqui, nunca tive pretensão de sair do Brasil, para lugar nenhum do mundo. Mas eu fico triste com as coisas que eu vejo acontecer, eu não queria. Exato. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para o meu amigo João Bravo. Alô, doutor João Bravo, ex-prefeito do município. Um abraço, doutor João Bravo. Também quero mandar um abraço para Aloir Orsi, grande Aloir Orsi. Não diga alô, diga Aloir, não é isso? Também com a gente, Nelson Carneiro, muito obrigado mais uma vez pela participação. E você que está aí também antenado conosco através do Facebook do Edson Oliveira, né? Você pode também acessar, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, sim. Sim, doutora, desculpe me incomodar aqui nesse atrapalhamento todo, mas é só para mandar um abraço. Eu tinha esquecido de mandar esse abraço. Sim, você quer? Sim. A sua turma daí, doutora. Olha que tem também a transmissão ao vivo através do Facebook, não? Meu Instagram. Coronel Edna Queiroz. Coronel Edna Queiroz, Instagram, @Coronel Edna Queiroz. Pessoal participando também aqui. Obrigada. Pode mandar um alô para a galera aí. Adeilton, olha que bom ver vocês aqui, hein? Obrigada, Solange, obrigada. Márcia, obrigada. Ai, gente, olha só, tô até emocionada aqui, tá? Nunca pensei que eu fosse estar numa rádio. Eu vou confessar aqui uma coisa. Sim. O meu sonho era falar numa rádio, você acredita? Ele conseguiu, gente. Que legal. Eu queria muito saber como é que era o ambiente. Eu queria estar assim, falando com o público, alguém me ouvindo em algum lugar, lá longe, um dia, quem sabe, né? Um dia lá longe. Não, aqui o slogan da Rádio Felicidade FM é: o mundo inteiro ouve. Onde houver um sinal de internet e alguém sintonizar lá o nosso aplicativo, vai estar ouvindo a Rádio Felicidade FM. Nós temos ouvintes no Japão, temos ouvintes na Alemanha, temos ouvintes... Alô, falar em Alemanha? Não vou falar primeiro na Itália. Minha amiga Jupira Rodrigues está lá em Verona, na Itália. Verona, vamos lá. Ela é uma grande divulgadora
do nosso aplicativo lá, o pessoal fica ouvindo. É mesmo? E eu gosto muito de música italiana também. Também gosto. Né? E Cleo Miller, na Alemanha, muito obrigado, Cleo. Acho que ela está em Munique. Um abraço, Cleo, para você também. Cleo Miller, ela lá é professora de educação física e tal, na Alemanha. Quem mais? Tem lá em Hamamatsu, no Japão. Nossa. Nós temos muitos ouvintes lá, porque lá tem um estaleiro, tem muito brasileiro lá, né, trabalhando lá. Esse pessoal, para matar a saudade, fica aí sintonizando a gente, né, ouvindo as nossas músicas e tal, nosso bate-papo, participando com a gente também. Enfim, nós temos aí, o mundo inteiro ouve, é só sintonizar, é só ter uma internet, não digo na cortina de ferro, falar em cortina de ferro, não existe mais. Não existe. Falar do leste europeu lá, eu não sei que eles proíbem muito, né? Em Cuba é caçado, aquela coisa toda, então não tem, ainda temos isso. Ainda temos isso. Mas o mundo inteiro ouve. Então, doutora, a senhora pode ter certeza que as suas palavras estão sendo emanadas para o mundo inteiro, direcionadas às pessoas de bem e que estão interessadas em ouvir o que a senhora vem a falar. Muito bem. Agora, vamos lá. Já estamos falando da questão política administrativa do Brasil. Né? Nós somos às vésperas de eleições. Isso. Né? E eu gostaria de saber da senhora o seguinte: a senhora que é médica, é oficial top do Corpo de Bombeiros, top é coronel, meu irmão. Eu bati 3 continentes aqui antes de começar o programa, pra você ter uma ideia. Então é o seguinte, a senhora que é coronel do Corpo de Bombeiros, a senhora que tem uma vivência muito grande em socorrer as pessoas, não é verdade? Isso é importantíssimo. Né? Eu gostaria de saber da senhora se politicamente a senhora tem interesse também em dar esse socorro, né? A senhora ocupar um cargo político e tal, seria interessante para a senhora, seria interessante para o povo? O que a senhora pensa sobre isso, essa possibilidade aí? Pois é, Edson, olha só, a minha irmã está aí, a minha sobrinha está aí. Que legal. Elas são testemunhas do que eu vou falar. Eu falei a minha vida inteira que eu jamais entraria na política. Olha como é que a gente não pode falar isso, né? Pô, jamais. Não diga que dessa água não beberei. Isso acabou comigo, porque eu falei assim, eu nunca vou entrar nisso, eu não quero saber disso, porque não tem coisas boas lá. Então eu era assim, super... eu tinha uma visão muito ruim, sabe? E foi o que eu te falei, quando eu fui amadurecendo, né, foi uma época da minha vida em que eu não queria nem votar, né? Eu sempre votei, sempre, mas aí às vezes não anulava, uma coisa ruim. Eu não aconselho ninguém mais a fazer isso, com a minha experiência que eu tenho de vida hoje em dia e que eu falo, a idade é bom por isso, né? Bom. Gente, eu adoro ter envelhecido. Tudo bem que a pele cai, né? Um pouco, né? A mulher tem a pele cai e tal, fica o cabelo branco, mas a gente ganha uma experiência, uma maturidade que vale super a pena. Eu sou muito feliz hoje em dia, porque eu mudei muitas coisas, eu melhorei muitas coisas, eu amadureci no bom sentido. E essa coisa da política era uma delas, que eu falava, não vou entrar. E aí, assim, além de eu não entrar por conta do ambiente que eu já não gostava e não queria, achava que eu ia me misturar naquilo ali, eu não vou fazer isso, eu não me acho perfil de político, eu não me acho. Então, falei, bom, isso aí eu nunca pensei na minha vida. Fui, como diz o outro, né? Como político, você é um excelente médico e bombeiro, né? Eu achava isso. E aí, o que aconteceu? Eu tinha recebido um convite há 2 anos para vir pela parte municipal do Rio de Janeiro, e eu falei, não quero. Fui taxativa, não quero, porque eu não nasci para isso, eu não quero isso. E agora, aí eu fico pensando, o que esse pessoal tem na cabeça? Porque você vai me chamar de novo? Aí eu recebi um segundo convite, né? E aí eu parei, falei, não, acho que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa. Não é possível que 2 propostas... A mesma coisa que eu não fui bombeiro. Quando eu fui ser bombeiro, eu fiz um primeiro concurso, eu fiz todas as etapas, passei e não fui. Não fui. Apesar de ter passado... Passei tudo. Quando eu era para assumir, eu falei, não vou assumir porque eu não quero ser bombeiro porque eu tenho outro emprego, vai enrolar minha vida, eu não vou. Em 2000, 3 anos depois, eu faço o concurso de novo. O que eu sou hoje? Coronel do Corpo de Bombeiros. Pois é verdade. Então tem umas coisas que parece que você não pode fugir, né? E essa política, aconteceu isso. Eu disse que não, e aí veio agora um segundo convite, em que eu fiquei pensando bastante tempo, na verdade, a minha família que me ajudou, porque eu conversava com eles, a possibilidade de ser ou não. Aí depois eu perguntei para alguns colegas próximos se achava que era muita loucura isso, né? Porque às vezes o outro não te olha da mesma maneira que você se olha. Sim, lógico. Então, de repente, quando eu falo que eu sou tímida, ninguém acredita. Eu sou tímida. Gente, eu juro que eu sou tímida, juro. Estou vendo aqui.
Então, ninguém acredita. Então, assim, a visão do outro não é igual, né? Não é. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas, o que você acha disso, o que você acha disso? E para minha surpresa, as pessoas próximas falaram, não, vai lá. Aí eu fiquei meio assim, mas como eu sou militar da ativa, eu tinha muito tempo para pensar. Então eu não tive aquele prazo de 6 meses antes de tudo começar. Eu consegui fechar agora, quase em julho. E aí, frente a tudo que estava acontecendo, eu acabei entrando. Hoje em dia eu sou pré-candidata a deputado do Estado, deputado estadual. E só tem assim uma coisa, né? Isso que você está me falando é o que todo mundo me pergunta. Mas Edna, você é bombeiro militar, último posto. Você é coronel. Médica. Você é médica, né? Você não sabe, você é médica. Por que você vai se envolver com a tal da política? É assim que eles perguntam para mim. Eu sei. Olha, gente, é o seguinte, eu enquanto médica e bombeiro militar, eu consigo ter uma atuação. Mas a atuação ela é limitada. Dentro da... Eu tenho um limite até onde eu posso ir. Isso, é verdade. Então eu comecei a pensar que se eu avanço, eu conseguiria atingir um número maior. Ampliar, exatamente. Esse cuidado, ampliar esse acolhimento do que eu acho que é importante. E principalmente, que seriam os pontos que eu acho que é a terceira idade, que eu gostaria muito de trabalhar com esse núcleo, né? Não só esse, obviamente que não. Sim. Mas esse poderia ser uma bandeira que a gente começa a estender, e a outra com as nossas próprias forças militares, né? Que eu acho que a gente tem que ter um olhar diferenciado para essas pessoas que estão diariamente expostas a um perigo nas ruas, entendeu? Então, assim, às vezes mal visto, às vezes você é criticado, o cara não sabe nem por que a pessoa, o militar está ali na ponta, está fazendo daquele jeito, entendeu? Não sabe qual é a adrenalina que ele está passando. Nossa. Eu costumo dizer que eu gosto muito de adrenalina, né? Adoro, né? Adrenalina. Mas quando eu estava na ambulância, no quartel, aí a gente chama brado, né? Que é aquela sirene do quartel inteiro chamando a gente para o socorro. Entre sair do alojamento onde eu estava, ou do rancho, até a ambulância, eu fazia taquicardia, pensando o que vem para ali. Então você sai pilhado dali. Sai pilhado mesmo. Você sai pilhado, não tem jeito. Aí você entra na ambulância e vai, você não sabe o que está te aguardando. E até você chegar no local e tentar entender, analisar o cenário, você está tenso ainda. Se for um tiroteio, e se for como suicídio, e se for, sei lá, intoxicação. E se for um gato na árvore. Tudo isso é do menor ao maior, não é? Mas só que até eu chegar lá, eu tô... Taquicardia total, é isso mesmo. Entendeu? Então, assim, na verdade, o que acontece? Eu acho que as forças militares, elas têm que ser mais valorizadas. Eu acho que elas têm... A gente tem que ter um olhar para eles de, não, calma, deixa eu olhar melhor a situação. Porque fulano fez aquilo. Não, peraí, gente, calma, olha só, é ruim julgar. Vamos olhar os fatos. Isso. Quais são os fatos? Não, fulano pisou na bola. Esse cara tem que ser punido. A punição tem que ter sempre. Isso mesmo. Essa conversa, inclusive, eu tive até com um grande amigo nosso, que é o Coronel Antônio Osvaldo da Silva. O Coronel Antônio Osvaldo, já está na reserva, mas é uma pessoa altamente inteligente também e tem essa visão também, viu, doutora? Quer dizer, eu acho que a senhora está falando uma coisa tão séria que... Vou citar o caso da Polícia Militar. A Polícia Militar hoje é achincalhada aí em determinados meios de comunicação, né, as ações da Polícia Militar, que são fundamentais para a sociedade, penso eu, mas que também o policial, da mesma forma que o bombeiro, ele sai do quartel pilhado, ele não sabe o que o espera pela frente, não é? E geralmente ele sai para confronto, geralmente ele sai para atenuar uma situação crítica, não é? Então, é o ser humano, gente, que está ali na frente, não é? E aí pode ocorrer falhas, podem ocorrer erros, né? Mas, no geral, eles vão para minimizar os danos que uma outra terceira pessoa, outra condição pode ocasionar para o cidadão comum. Então nós temos que pensar realmente nisso, a senhora pensa muito bem nesse aspecto também. Além dele, evidentemente, que outros aspectos eu sei que a senhora tem em mente aí, né, nessa sua caminhada. Na verdade,
Quando me falam nessa coisa de política, eu fiquei pensando assim, pô, acho que eu não vou entrar nisso não. Porque quando eu olho para as caminhadas políticas por aí afora, eu não me identifico com nada dessas coisas que eu vejo. Entendi. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, essas pessoas, elas, exemplo, vêm aqui visitar o seu bairro. Aí chegam aqui, ficam falando com todo mundo, fazendo 1000 promessas, dizendo que vão organizar, que vão ajudar, que vão fazer. Cara, e depois elas nunca mais aparecem no lugar. E se forem eleitas, então é que esquece mesmo. Olha, eu não consigo. Por isso que eu estou falando que eu não estava muito certa ainda, porque o que eu estava vendo não se encaixava no meu perfil. Entendi. Eu não tenho coragem de chegar aqui, olhar para você, no seu olho, dizer uma coisa e não tentar cumprir. Se eu não conseguir, eu vou voltar e falar, pô, olha só, isso eu não consegui te ajudar, porque não depende de mim. Exatamente. Mas eu venho te dar uma satisfação, mas de qualquer maneira eu não vou desistir, eu vou tentar ainda. E assim, isso é o normal, né, que eu vejo na política que a gente tem atualmente. Então, eu não quero fazer isso, entendeu? Eu não quero fazer isso. Então, a caminhada começa agora. Sim. E aí, o que acontece? Se eu tiver que fazer esse tipo de situação, eu não vou conseguir, porque eu tenho valores, eu tenho... não só... Meus pais me deram muitos valores, entendeu? Uhum. Então, eu tenho que seguir o que meus pais falam, né? O que meus pais me ensinaram. Então, eu não vou prometer coisas que eu não consigo prometer. Eu não posso levantar bandeiras que eu não vou conseguir cumprir. Eu penso na minha cabeça que eu tentaria trabalhar inicialmente com a terceira idade e com as minhas forças militares, no sentido de valorizar a força militar, né? Em qualquer aspecto que fosse, porque tudo é muito amplo também, né? Você tem recurso humano, você tem recurso material, você tem salário. Então, assim, não dá para fazer tudo, obviamente, né? Ninguém consegue fazer tudo. Mas, assim, dentro daquilo ali, a gente poderia tentar pegar alguns pontos que estão muito frágeis e tentar valorizar aquilo ali, tentar melhorar aquilo ali. Seria o que eu tinha pensado, né? E aí é o seguinte, tem um segundo problema. Isso. Às vezes você acha que vai fazer uma coisa e chega lá e não consegue fazer nada. Já parou para pensar nisso? Já é verdade mesmo. E muita gente fala isso, viu? Não pude fazer nada. Realmente, a gente fica atrelado a determinadas condições, né? E contingências, não é verdade? Exatamente. É o que pode acontecer. Isso mesmo. Eu tenho realmente um certo receio, porque eu vou levantar as minhas bandeiras, mas eu não quero prometer nada. Eu posso dizer a você que eu vou me esmerar e me esforçar, caso eu consiga a cadeira, de trabalhar essas coisas que eu estou falando, e muito mais se eu pudesse. Sim. Eu não tenho como prometer, porque não vai depender só de mim, sabe? Se depender só de mim, se depender de eu te examinar e te cuidar, depende de mim, Edna, eu vou fazer. Agora, não vai depender só de mim. Então, eu fico sempre muito receosa de falar sobre isso, porque eu não quero prometer nada que eu não possa cumprir. Entendeu? Mas o importante, doutora Edna, que eu vejo é o seguinte: hoje, se nós, como eleitores, pudéssemos, aliás, devemos escolher pessoas que têm esse tipo de pensamento, ou seja, pessoas que são iguais a nós e que pensam também em ampliar benefícios para a população, sabe? Isso vai retornar para nós mesmos, né? A gente sabe que hoje muita coisa depende da política, muita coisa depende da política. Desde colocar uma rede de esgoto até construir um prédio para uma prefeitura, para o governo, uma câmara, enfim, a gente precisa de política. Até para se construir um hospital, precisa que, por exemplo, lá o município, são mais de 5 mil municípios, que aquele município lá do interior ceda uma parte de terra, lá um terreno, para que o Estado ou para que o governo federal possa construir aquele hospital. Não é? Verdade. Infelizmente é assim, quer dizer, existe um entrelaçamento político, né? E que tem que ser respeitado isso. Infelizmente é assim, ou felizmente é assim, né? E existe também a questão do eleitor. Olha o que eu quero dizer, que é tão importante, doutora. O eleitor tem que fiscalizar o seu eleito, né, a quem ele elegeu. E é um papel do eleitor, é como a senhora falou aí.
né? Tem gente que elege hoje um vereador, deputado, ajuda a eleger, né, com o seu voto, um deputado estadual, federal, né, e até o presidente, e depois esquece, no caso de cargos elegíveis assim como vereadores, diz que quem votei mesmo, rapaz, sabe? Deputado, então, quem foi o deputado que eu votei? Verdade. Né? E infelizmente, mas não deveria ser assim. Não, claro que não. Né? A quem você ajudou a eleger está lá para cumprir o papel e de atender essas necessidades, não de uma pessoa, mas do coletivo. Né? O melhor para o coletivo. Não é isso, doutora? Com certeza. Na verdade, eu não sei quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, sabe? Então é o seguinte, eu não sei se a gente abandonou, entre aspas, porque a gente via que nada dava certo, ou se nada dava certo e a gente então nem toma conta porque acha que nada vai mudar. Pois é. Então é o momento. Eu acho que nós estamos caminhando bem. Assim, pode ser que seja impressão minha, tá? Eu tô falando por mim, Edna, né? Sim. A impressão que eu tô tendo é de que tá havendo um engajamento maior das pessoas em relação a isso. Eu estou vendo que as pessoas estão se mobilizando mais, eu acho que as pessoas estão se envolvendo mais, eu acho que as pessoas estão em busca de algo melhor, porque eu acho que elas cansaram. Então eu tenho muita esperança, também se eu não fosse brasileira, né? O brasileiro tem muita esperança, né? Brasileiro não sem esperança. Exatamente, então eu tenho muita esperança de que a gente está iniciando, assim, primeiro passo, como diz o chinês, né? Uma caminhada de 1000 passos começa com o primeiro passo. Então eu acho que a gente está dando esse primeiro passo, pode ser que não seja ainda nesta eleição, mas futuramente eu acredito que a consciência está chegando. Eu sou uma pessoa otimista, eu acho isso. Pelas coisas que eu tenho lido, pelas coisas que eu tenho visto, pela própria manifestação do público em relação a várias coisas, porque quando você fala em honestidade, em clareza, em trabalhar por outro, aí você recebe várias demandas daquilo. Poxa, que bom, é isso mesmo. Então eu falei, positividade, poxa, muito, né? muito. Isso me animou bastante. Falei, então existe essa galera. Vamos tirar essas pessoas de onde elas estão, do ostracismo que elas estão, e vamos colocá-las conosco. Porque aí a gente vai montar uma força boa para poder avançar e tentar tomar as cadeiras com pessoas do bem. Exato. Senão e é o que nós precisamos. É que o povo precisa de lá, nossos representantes sejam pessoas do bem. Né? Infelizmente, ainda tem gente que não é do bem. E está lá fazendo as leis, né? Inventando histórias, prejudicando o andamento, às vezes, do próprio país. Né? Infelizmente, tem gente lá. E eu não sei a consciência de quem ajudou a eleger essas pessoas, o que eles têm na cabeça hoje, né? Qual o julgamento que eles fazem do seu próprio voto, sabe? Infelizmente. Por isso que é importante o que a senhora falou aí, vamos colocar gente do bem, né? Gente de bem, né? onde nesses cargos, onde nós precisamos de ter as pessoas que vão gerir as leis, que vão fazer leis, né? Que vão tomar conta da nossa vida, porque é verdade, ninguém vive sem a política. Né? É verdade. Eu sou apolítico. Não, você pode ser apartidário. Né? Mas não a política não tem como. Nós vivemos no meio político. É verdade, né? Eu posso aqui não declarar o meu partido político, mas posso dizer que eu vivo na política. Né? E não sou político. Né? Político no sentido de cargo eletivo e tudo mais. Mas todos nós fazemos política em casa, na escola, na rua. Política é isso, é relacionamento. Né? As pessoas se relacionarem. E se relacionarem com pessoas boas. Será que aqui ninguém vota no clube, quando vai para o clube, não tem votação para diretor? Tem. Aquilo é uma política. É política. Porque as pessoas que querem o cargo de direção, eles começam a fazer propaganda antes. E aí bota a camisa, dá decalque, dá adesivo. Então, isso é um micro mundo do que nós estamos falando, né? Exato, porque nós estamos falando em torno do Brasil e tal, mas nós estamos envolvidos na política o tempo todo. Com certeza. A votação de síndico. Não tem que votar para síndico do prédio? Ué, gente, então, a política, a gente tem política no nosso sangue, no nosso dia a dia, não tem como fugir. Dia. Agora, o que a gente precisa fazer, Edson, na minha opinião? Isso. Nós, enquanto cidadãos, que vamos lá votar, que temos a responsabilidade. São duas coisas, responsabilidade social e responsabilidade afetiva que nós temos que ter.
Então, a responsabilidade social é o seguinte, nós temos que fazer consciente, então eu vou lá e vou votar no fulano lá qualquer, tá, beleza. Aí eu vou cobrar depois dessa pessoa, porque é o que ele falou, que o Edson falou, a gente vai, né, vai lá dar o nosso voto e depois não sabe nem quem votou, você não tem nem como cobrar. Exato, esse é o grande problema, doutor. Como é que a gente vai fazer se não vai cobrar? Aí fica fácil, né? Porque o mal não se sente perturbado e tá aí tranquilo. tá tranquilo. Isso. Aí ele continua fazendo o quê? Maldades com a gente. Então, a gente tem que não só fazer o nosso... Isso é um ato, né? Um ato nacional nosso, brasileiro. Votação é obrigação, né? Assim como cuidar da nossa bandeira nacional também é, né? Enfim, e quando acabar de votar e a gente guardar lá as nossas pessoas, cobrar destas pessoas. Uma outra coisa que a senhora falou aí, e me chama muita atenção, eu hoje não vejo muito isso, pelo menos não tem notícia, na minha época era assim, né? Porque estudantes do tempo do ginásio, né? A gente tinha a formatura antes de adentrar a sala, e nessa formatura geralmente tinha o hasteamento da bandeira, né? O hino à bandeira e o hino nacional, né? Pelo menos 4 vezes por semana, segunda, terça, quarta, sexta. Né? Infelizmente, hoje você não ouve muito isso. Né? Eu acho que esse desapego aos símbolos nacionais, especialmente com a bandeira nacional, eu estou achando meio complicado, a não ser que nós vemos hoje em algumas manifestações, né, ditas patrióticas, em que nós vemos muita bandeira nacional, muita bandeira nacional. E eu vejo hoje que os estudantes, esse que é o ponto principal, eu acho que a base da sociedade começa aí, com os estudantes, né? Eu acho que a orientação estudantil está muito fraca, muito complicada, e a nível universitário, então, aí complica mais ainda, doutora. Concordo. Até porque eu tenho 2 netos universitários já formados, mas que passaram pelos tais diretórios, aquelas coisas lá, infelizmente dominados por uma outra parte da política. Sim. Que não interessa muito para a gente. Então, isso é meu ponto de vista, tá? Eu acho que a valorização dos símbolos nacionais, especialmente da bandeira nacional, até porque eu tive a oportunidade de, apesar de não militar, militar no meio escoteiro, né? Por causa dos meus filhos. Meus filhos me levaram para o escotismo. Né? E eu acabei fundando um grupo, juntamente com um amigo, que chegou a ter 150 membros desse grupo escoteiro, muito forte, muito grande. E homenageei o grupo escoteiro com um médico, nome de um médico também, e que esse médico foi o fundador do Hospital Municipal aqui, na época, e ele foi quem trouxe o primeiro grupo escoteiro para São Gonçalo. Impressionante, né? Eu não sabia disso, mas esse detalhe me chamou a atenção, e o grupo se chamava Dr. Luiz Palmier. Luiz Palmier, o nome do hospital aqui, exatamente. São Gonçalo, sei. E lá nós tínhamos a prática de toda a reunião, hasteamento da bandeira nacional, e cantávamos o hino nacional de escoteiro. Quer dizer, a questão da civilidade, do patriotismo, a gente não vê mais isso hoje nas escolas como víamos antigamente, né? Lamentavelmente, né, doutor? Nós vemos isso no meio militar, né? Vemos isso com mais frequência no meio militar, mas no civil a gente não vê quase isso. E isso faz falta, doutora, porque tira de nós, eu acho que tira do nosso coração a vontade de servir a pátria, de ter a pátria como parceira e não como inimiga, né? De amar o nosso país. Eu acho que falta um pouco disso, né, doutora? Qual é a sua opinião a respeito? Na verdade, eu assim, coaduno com o que você está falando, eu concordo plenamente. Também fui de colégio público, né? Sempre estudei em colégio público, né? E no nosso colégio público a gente tinha que formar no pátio todo mundo. Isso. Cantava o hino nacional, achava a bandeira para depois ir para as salas. Né? E a gente tinha aquelas matérias moral e cívica, o SPB, lembra? O SPB e tal. Que a gente meio que aprendia. Eu achava chata a época, né? Mas assim, hoje em dia... Eu gostava de SPB. Moral cívica nem tanto, mas era bom. Mas o SPB eu gostava. Eu sou meio doido. Eu gostava de óleo de fígado de bacalhau, por que eu não vou gostar de... Eu gostava de português. Português eu gostava. Educação física também gostava. Educação física. Agora, moral e cívica. Mas hoje em dia eu vejo como que eu fui feliz, eu fui abençoada, né? Por ter recebido toda aquela educação, né?
quando eu fui para o ginásio que você falou, eu tive aula de francês no meu colégio, Francês, que era público. Eu tive aula de francês e de inglês. Exatamente. Você imagina um colégio público tendo aula, meu colégio era quase no pé de uma comunidade ali no Catete, e a gente tinha acesso a essas coisas. Eu fico vendo como que isso aí acabou, né? Como que isso sucateou, né? Que nós temos hoje em dia uma educação sucateada. Mas aí, vamos lá, o que eu acho? Eu acho que o brasileiro, ele tem síndrome do vira-lata, não tem? Dizem que isso que tem, porque ele se acha menos, ele se acha pouco e ele acha que o país dele é uma porcaria, que é mentira isso tudo. A gente tem que desfazer, desfazer isso das pessoas, cara. Nós somos um país maravilhoso, as pessoas maravilhosas, com clima ótimo, tudo que, como diz a música, tudo que planta dá, entendeu? Você tem gado, você tem terra, você tem minério, você tem tudo, celeiro do mundo, celeiro do Brasil. E aí o que acontece? O cara vai falar, o americano, não estou desfazendo não, estou apenas fazendo uma comparação do que a gente ouve. Porque os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, porque os Estados Unidos. Beleza, se a gente quer se comparar aos Estados Unidos e ele é nossa referência, então vamos ser patriota igual eles são. Engraçado, né? Verdade. Aí não quer. Só quer ser, só vê o país como referência para outras coisas, mas como para ser patriota, não. Eu duvido que nos Estados Unidos, quando eu estive lá, você pode olhar casa por casa, carro por carro, você não tem uma bandeira dos Estados Unidos. Exatamente isso. Bom, e aqui o que você faz? Esconde as Até bandeiras. uma arma de defesa lá, um míssil lá, tem o nome de patriota. Porque eles são patriotas São mesmo. extremamente patriotas. Isso mesmo, é verdade é que mesmo. nós temos que copiar deles, gente. Nós temos que saber que nós somos muito bons, nós temos coisas ótimas no nosso país, temos que amar mais o nosso país ainda e copiar deles o patriotismo que está faltando. O patriotismo está faltando. Essas coisas que aconteceram recentemente aí, pisar na bandeira, eu fiquei assim, me senti ultrajada com aquilo, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse ver uma cena daquela. Que a pessoa não queira valorizar e botar na janela e tal, tudo bem, eu respeito. Mas você pisotear uma bandeira? Cara, eu até hoje está engasgado na minha... Eu tenho a impressão que isso era considerado um crime. É crime. Ela deveria ter sido parada pela Polícia Federal, se ela for brasileira, para poder ser presa. Exatamente. Então é crime mesmo. É ultrajar mesmo, né, um símbolo nacional de uma alta importância. Verdade. Porque a bandeira representa tudo aquilo que esse país viveu, né, especialmente da República para cá. Representa todo um amor ao povo, todo um amor que nós devemos ter à nossa nação. Enfim, ela é um símbolo disso, o nome é esse, é o símbolo. Como tem a bandeira do time A, time B, time C, existe a bandeira do nosso país, e que não é brincadeira, ela tem que ser respeitada ao máximo, ao máximo. Eu me lembro que antigamente, né, quando ia se hastear a bandeira nos pátios públicos, por exemplo, frente a uma prefeitura e tal, e se passasse alguém parava para respeito, né, com respeito ao hasteamento daquela bandeira, naquele momento do hasteamento. Hoje você não vê nem isso mais. Se bobear, não tem nem mais bandeira em frente aos prédios públicos aí. Ou então tem outras bandeiras estranhas em frente aos prédios públicos, como a gente vê aqui na cidade vizinha aqui, lamentavelmente. É verdade. Agora, fico assim pensando, né? Como que conseguiram, como é que eu vou te explicar, já vinha um processo de se desfazer dos nossos símbolos nacionais. Primeiro que se desfaz do nosso país de um modo geral, depois começa a se desfazer dos nossos símbolos nacionais, até o ponto em que o símbolo nacional é sinônimo de partido. E aí você confunde tudo. Eu fico pensando assim, será que esses meninos não entendem que aquilo é uma bandeira do nosso país, independente de qualquer coisa? Vai ser sempre aquela bandeira. Vai ser sempre aquilo ali, não interessa. Se atualmente ela tem sido usada por A ou por B, não interessa, porque se ela fosse usada pelo B, a gente ia respeitar essa bandeira da mesma forma. A questão não é de que lado que essa bandeira está, mas é a bandeira nacional, é a tua bandeira, é o teu país, é a tua... Eu falo, meu Deus do céu, aí eu fico pensando se isso é falta de conhecimento, se isso é uma lavagem cerebral dos jovens, se é ignorância, não sei o que é. Eu acho que também a atuação do político, o que está ocupando uma cadeira de cargo eletivo, também tem que ter essa preocupação de olhar, ter essa visão, de olhar
para dentro das escolas públicas, dentro das escolas de um modo geral, criar leis para isso, sabe? Porque tem que ser dessa forma, né? E me parece que deputados, vereadores, senadores, estão nem aí para isso, né? Porque essa questão dessa indignação que a senhora teve com relação a essa moça que pisou na bandeira, eu achava que deveria balançar as estruturas do Congresso Nacional. E não foi isso que aconteceu. Não nada. Balançar as estruturas da Polícia Federal, do STF, não foi nada, aconteceu nada. Passou assim, infelizmente. Se não há uma reação do próprio público, né, nada disso passaria despercebido. Exatamente. Né? Então, eu acho que também é uma responsabilidade política, doutora Edna. Com certeza. A senhora concorda? Com certeza. Isso com certeza será levantado, porque é aquela história, né? De grão em grão a galinha enche o papo, né? Então, a gente tem hoje em dia uma estrutura, conforme a gente falou, de menos do bem. Então, a gente tem que aumentar essa população para então a gente começar a inserir os reais valores na sociedade. A sociedade perdeu os valores dela, entendeu? Então, um ou outro não consegue ainda fazer. Acredito eu que a gente formando um grupo, né, existindo um grupo, a gente consiga de pouco em pouco, porque veja bem, isso tudo que está acontecendo hoje, que a gente está vivendo, não começou ontem. Não começou ontem. Esse desmonte, ele vem de décadas. Essa degradação aí vem de décadas. Vem de décadas, né? E aí, chegou onde nós chegamos. Então, eu acredito que também não vai ser rápido, mas eu acho que é indo devagar, muda daqui, muda dali, entra um daqui, entra um dali, e esses do bem vão se juntando até esse momento crucial. Mas para isso tem que ter a participação popular com essa visão total. também. Total. Também. Tem gente aí, ó. Posso falar? Pode. Peraí, pode falar aí. Cuidado aí. Vamos lá, deixa eu abrir aqui esse microfone aqui. É o nosso querido, fala aqui do... Gabriel Fernandes. Gabriel Fernandes, fala Gabriel. Gabriel Rodrigues, minha. Eita, Rodrigues. Fala, Gabriel. É só um destaque aqui da Eliane Cerdeira, que atualmente não é considerado crime, e sim considerado delito. E ela destacou aqui a importância de ser transformado o delito para crime, para que as pessoas sejam responsabilizadas quando desrespeitar o símbolo nacional. Então, Eliane Cerdeira, muito obrigado aí por essa informação também. Boa, né? Ótimo. Muito obrigada. Né? E valeu mesmo. Aí, tá aí, vamos aproveitar. Né? Já estamos falando aqui com a doutora Edna para trabalhar isso também. Vamos embora, né? Isso aí é importante, né? Porque a gente tem que ter respeito ao máximo a ela, né? A gente não pode deixar isso acontecer. E principalmente deixar aquela pessoa sair impune, né? Ela e qualquer outra. Sabe por quê? Já que a gente está falando sobre isso. Um dos problemas maiores do nosso país, na minha concepção, chama-se impunidade. Impunidade. A impunidade, ela é o seguinte, vou dar um exemplo aqui, tipo violência doméstica, para fugir aqui para falar de impunidade. Isso. O cidadão que você está namorando começa a, primeiramente, te distratar. Assim que começa. Te distrata, chama você disso, daquilo, e você fica. Aí, num segundo momento, ele vai te dar um peteleco. E você está lá. Na terceira, porque ele tá achando que nada está acontecendo, então ele vai te invadindo. E a impunidade, ela é assim. Se você não toma uma medida na hora, aquilo vai indo, ele fica impune. Eu vou fazer esse delitozinho, passou impune. Beleza. Vou fazer outro delitozinho, passou impune. Meu amigo, vai parar onde isso? Essa impunidade, doutor, acho que está atrelada à questão das leis fracas que nós temos aí. Né? E também das chicanas que o pessoal acha para fugir da própria lei. E a própria lei oferece espaços, né? Alguns espaços para isso aí. A senhora considera isso? E é responsabilidade do legislador, seja no Estado, seja no município, seja federal, lá em cima, em Brasília. Né? Eu acho que tem que haver essa responsabilidade do legislador de criar leis que não permitam a questão da impunidade. Agora mesmo caiu até, foi ótimo, parabéns para os deputados aí federais que votaram aí o fim da saidinha da cadeia, né? Dos indutos de... Dos indultos. Então, parabéns aí para a Câmara Federal, para os deputados federais e senadores que aprovaram isso aí. Tenho certeza que o presidente não vai vetar.
Claro que não, tenho certeza que não. Mas assim, na verdade, a minha irmã costuma dizer para mim assim, mas Edna, como é que você vai fazer leis ou obrigar leis fortes se eles mesmos estão nos esquemas? Eles não vão fazer leis que peguem eles mesmos. Com certeza. Então, eu me lembro da máfia italiana, quando teve uma prisão que uma juíza fez lá, isso tem muitos anos. Ela prendeu sempre assim, tipo 30 mafiosos. E aí começou essa coisa de joga pra frente, né? Que, não é assim que você vai, você bota o processo aqui, o outro vem com a defesa, o outro vem com vai caminhando e o tempo vai passando. Acabou que simplesmente acabou o tempo de prender os caras, os mafiosos todos foram pra rua. Então, assim, as leis, se elas não... Pois é, eu esqueci o nome, como é que fala? Eu não sou advogada, não entendo muito disso. Mas aquele negócio de... Tem um período, né? Os crimes. A lei tem um período limite, então, assim, lá na Itália, também fugiu o nome. Lá na Itália... Prescrição. Prescrição. Obrigado. Prescrição não é médica, né? Eu só conheço a prescrição médica. Não é de uma receita, não. Não. Prescreve, a lei prescreve. Então, eles foram enrolando até a hora que prescreveu e todos foram pra rua. Mas isso não acontece lá, não, viu? Aqui também, aqui né? também, né? Muita frequência, né? Pois é, mas aí quando a gente tiver os do mal lá em cima, realmente não existe interesse nenhum de mudar nada para melhor. Né? Não vou fazer nada contra mim mesmo, né? Então é isso que acontece. Pois é. O pessoal escolhe, vota numa pessoa, né? Para ocupar um cargo de tão alta relevância. Né? Escolhe um cara que já vem cheio de vou falar em termos assim para reduzir, em criminosos, já votam no criminoso, o criminoso não vai atuar contra ele. Né? Então nada vai mudar, né? Nada vai mudar. Nada vai mudar. Então, olha só, a responsabilidade também, doutora, é nossa, como eleitores. Com certeza, né? com certeza. É sua, é minha, é nossa, com certeza. como eleitores, é verdade mesmo. Eu acho que se a gente, se a gente se omitir de votar, né? 2, se a gente votar e votar em qualquer um, 3, se votar em alguém e não ficar em cima, a gente vai perpetuar essa situação que a gente está vivendo agora. Então, olha só, gente, a relação, ela é sempre bilateral, não existe relação unilateral. Né? A culpa é dos dois, os acertos são dos dois. Então é o seguinte, se eu voto nele para ser o meu candidato para subir lá para a cadeira, eu tenho que ficar em cima dele, vou cobrar dele para ele me dar o que eu dei para o retorno. É o mínimo. O retorno social, exatamente. É o mínimo. É verdade. Que a gente não faz, né? É verdade, não faz. E muita gente peraí, não fazíamos. Vamos fazer a partir de agora. Vamos ser otimistas. Isso, boa. Porque, doutora, na verdade, isso a gente conhece, vive nisso há algum tempo, né? Tem muito voto em troca de tijolo, cimento, em troca de dentadura, de óculos. Voto cabresto, né? A gente está tendo uma participação aqui de alguns cidadãos, né? Cidadãos. Isso. Que estão acompanhando aqui pelo Instagram da Coronel. E eu achei interessante que já tocaram nesse assunto aqui, que é a venda de votos, né? Isso, e também a troca por benefícios. E que as pessoas que as pessoas se esquecem que lá na frente, quando elas forem cobrar, elas não terão direito de cobrar. Não terão direito. Já que cobraram antes. Né? Mas aí tem também a questão da malandragem política que a gente conhece. O candidato prometeu um sorriso bonito lá para o seu eleitor. Dentadura. Vote em mim. Vota para dentadura, voto. Né? Então, toma aqui a dentadura. Mas só tem a parte de cima. Se eu for eleito, eu preciso a parte de baixo. É isso mesmo, é assim mesmo. Isso aí, gente, parece brincadeira, mas é uma prática muito antiga, né? O tradicional voto de cabresto. Né? E esse voto por interesse pessoal. Quando você vende seu voto, você vende sua alma. Porque quando você vende seu voto, você não tem direito de cobrar nada daquele cara que você elegeu. Né? Infelizmente, que comprou seu voto. Agora tem um amigo meu, Serginho, alô Serginho Total, ele fala assim, Edson, tem que ser malandro. Você promete, pega o dinheiro, mas vota em quem você quer votar. Não vota. Mas parece que eles têm como descobrir, né? Pela região eleitoral. Acho que mas eu não sei, fazem vista grossa nisso aí, até porque o nosso sistema eleitoral, ele sempre foi dessa situação, dessa questão. Eu me lembro que meu pai contava que o fazendeiro lá, o coronel,
Né? Coronel, né? Era coronel, antigamente é. Chamado coronel. Exatamente. Pegava lá os seus caseiros, os meeiros, o pessoal que trabalhava lá na fazenda, né? Os semi-escravidão, né? Pegava, botava em cima na carroceria de um caminhão e levava para a zona eleitoral para votar nele, ou no candidato mas dele. É isso mesmo, já escutei isso também. E aí dele daquele que não votasse, que perdia o emprego e era chutado e tal. Então, esse é o famoso voto de cabresto. Né? E aí, infelizmente, no Brasil, essa prática durou tanto tempo que ficou arraigada. Né? O troca-troca, eu voto, mas eu quero. Não, não é isso. Você vai votar por coletivo, sabe? Você vai votar na pessoa para que ela possa trazer benefício não para você só, mas para todos, né? Para todos. Mas é isso, essa visão, e que aí a gente elege aí as pessoas do bem, para o bem, graças a Deus, né, doutora? Vamos lá. É engraçado também você falando isso, que eu me lembro que quando eu era estudante, eu devia estar no primeiro grau, é isso aí, sétima, oitava série, sei lá, quando a gente lê a história do Brasil e vê o voto cabresto, quando a gente aprende o que é o voto cabresto, né? Que foi exatamente esse exemplo que você deu aí, que eram os donos das fazendas que prometiam as dentaduras, ou levavam eles lá, ou então trocava por comida da própria tendinha ali da fazenda. Aí eu tinha, sei lá, naquela época, eu devia ter 12, 13, 14 anos, né? Falei, ainda bem que isso já passou. Olha só que absurdo. Não é verdade? Olha, 14 anos, 15 anos, sei lá, 16 anos. Eu tô com. Não vou falar não, gente, mas eu tô com essa idade, terceira idade, mentira. Mas eu tô aqui com essa idade e eu tô me deparando esse ano, esta eleição que vai acontecer, já de pessoas me falando que já estão recebendo as propostas. Eu, que propostas? Não, para poder fazer isso. Aí eu, mas isso não existe, né? Tipo assim. Porque assim, uma coisa é você existir, que tá lá e eu não tô vendo direito. Outra coisa é que tá dentro da sua casa falando isso pra você. É mesmo? Tem, jura? Jura, já estão fazendo cadastro e tal. E é verdade. Fiquei muito chocada, porque você falou agora. E eu falo pra essa pessoa, falei, olha, então você não reclama depois, quando você estiver doente e não tiver hospital? Porque a culpa é de vocês que estão fazendo essa prática. E, doutora, a senhora pode ver que realmente é o que acontece hoje, toda a dificuldade de atendimento médico pelo SUS, né? O atendimento médico público tem essa dificuldade porque nós elegemos errado os caras lá, né? As pessoas que estão lá. Porque se há pessoas do bem, evidentemente que ia ter mais verba, evidentemente que ia ter mais fiscalização, evidentemente que os vereadores iam ficar em cima do prefeito, né? Iam bater de frente, iam cobrar, mas hoje, lamentavelmente, a gente vota errado. Estou falando, meia culpa, tá? A gente vota errado e isso que dá. Então vamos votar certo, gente, pelo amor de Deus, né? Exatamente. Né? O momento nosso é agora. Isso. Né? A gente não pode ficar 4 anos aí pra frente chorando as pitangas, não. Porque já era, né? Ou é agora ou não é mais, né? Doutora Edna, olha aqui, eu gostaria que a senhora falasse tudo que eu não perguntei, tudo que a senhora gostaria que eu perguntasse, eu gostaria que a senhora falasse aqui, né? Aproveitando a oportunidade, vamos aproveitar a oportunidade, porque nós já estamos na reta final do programa. Pois é, imaginei. Já explorei tanto a senhora. Ainda bem que a senhora gosta de falar, ainda bem que a senhora é tímida. Gente, eu sou muito tímida. Acredita em mim que eu sou muito tímida, tá? Mas é verdade. Então, fique à vontade, doutora. Não, olha só, primeiro eu queria agradecer, né, porque realmente o papo foi muito bom, o papo fluiu de uma forma bem interessante. Eu acho que a gente conseguiu abranger bastante coisa nessa conversa, né? Eu espero que o nosso ouvinte ele saia daqui com alguns conceitos, alguns pensamentos, algumas reflexões, né, de esperança também, de tentar mudar, né? A gente tem que mudar. É o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, netos, né, por aí afora. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Não é só a minha vida e a sua vida. É a vida de quem vai ficar por aqui, que merece uma vida melhor, né? Então nosso papo foi bem abrangente. Eu acho que a gente passou por vários assuntos, né? Várias opiniões que foram dadas, várias conceituações que foram realizadas. Então, assim, eu acho que eu só tenho a agradecer a você a oportunidade e dizer que eu acho que eu vou ser sócia dele do rádio, que eu acho que eu vou ficar vindo aqui toda semana. Olha aqui. Já estou fazendo a proposta no ar. Independente das
do que possa vir ou advir em outubro, tá? Eu estou aqui, ó, testemunha está aqui, entendeu? A galera está aqui. Estou fazendo um convite especial aqui para a doutora Edna Queiroz, que participar aqui da Rádio Felicidade FM. Eu vou abrir um espaço para a senhora, para a senhora conversar com as mulheres, conversar com as pessoas, conversar com quem a senhora quiser, né? Dentro desse ponto de vista que a senhora tem, de cuidado, né? De atenção, como médica que é, como oficial do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro. Eu quero abrir esse espaço aqui para ter a doutora Edna Queiroz aqui no cast da Rádio Felicidade FM. Está aberto o convite, tá? Olha que espetáculo, Gabriel. Entendeu? É verdade. Tá bom ou não tá? Tá ótimo, né? Aí eu sempre falo assim, gente, eu estou aqui na Rádio Felicidade. Isso. Ou, desculpa, Rádio Felicidade. Então, ou as duas coisas, né? Não, depois eu vou falar com a senhora, o nome do programa já tem. Já tem até esse nome, já. Doutora Edna Queiroz apresenta o programa Felicidade, porque aí a senhora vai abordar esse tema da terceira idade, das pessoas, entrevistar pessoas, né? Colocar aqui, como eu estou fazendo aqui, colocando a senhora aqui, a senhora vai colocar quem a senhora quiser para fazer perguntas ou para entrevistar, sabe? É interessante, o tema é interessante, a prática é interessante, hein? Pode falar. É importante a gente destacar aqui que aqui não está a Edna pré-candidata, né? Não. E sim a doutora Edna Queiroz. Somente a doutora Edna Queiroz. Essa visão que eu estou tendo aqui, né? Isso aí não tem nem dúvida. Mas, de qualquer forma, independente do que possa ocorrer em outubro, doutora Edna, a senhora já está convidada a participar da programação da Rádio Felicidade FM. Tá? Uma vez por semana, pelo menos, a senhora estará aqui apresentando o seu programa, o programa da Felicidade. Aperta a mão aqui. Aqui, ó, parceiros. Aqui, aí, meu parceirão aqui também. Tira uma foto aqui nossa, tirou? Uma foto nossa aqui, ó. Aqui, ó, fechando parceria. Fechando? Olha aqui, gente, essa parceria está sendo fotografada aqui. Eita, nós. Obrigada. Então, está feito o convite, doutora. Então, independente do que possa acontecer, mesmo que aconteça positivamente, que a senhora pensa que vai acontecer também, esse espaço, pelo menos uma vez por semana, será aberto à senhora. Geralmente, segunda ou sexta-feira, mas né, com resultado positivo, segunda ou sexta-feira, mas fica aí ao seu critério, a senhora escolher um dia da semana, que a senhora tem essa disponibilidade de estar aqui no mínimo 1 hora. Né? Sim. E o nosso programa geralmente tem 2 horas, né? Mas no mínimo 1 hora. Claro, depende do conteúdo que a senhora quiser apresentar aqui, a gente tem, a senhora, como a senhora falou, até meia-noite para fazer ao vivo. Se deixar, a gente continua aqui. Muito obrigado também a doutora Edna. Olha, eu estou muito feliz, viu, doutora Edna? Porque eu estou perseguindo, eu estou perseguindo, estou seguindo a doutora Edna nas redes sociais, e eu mandei vários recadinhos para ela. Doutora, poxa, eu gostaria que a senhora fizesse uma visita a nós, eu sei que é difícil, é complicado e tal, mas ela com muita boa vontade está aqui, né, dedicando uma parte do seu dia, do seu tempo, para estar conosco aqui, conversar com os nossos amigos, conversar aqui com os ouvintes da Rádio Felicidade FM. E eu me sinto feliz da vida, porque é o que eu queria que acontecesse e está acontecendo agora, né? Até para formular esse convite. Tá? No ambiente militar, né, a gente tenta sempre ter diversas visões em um único cenário. Então, aproveitando aqui a oportunidade, o senhor mencionou aí que acompanha ela, né? Eu gostaria de divulgar as redes sociais dela. Por favor, divulgue. O Instagram, para quem deseja seguir, está nos ouvindo, é o Coronel_Médica_Edna. E no Facebook é Coronel Médica Edna Queiroz. É só acompanhar a gente lá, seguir, curtir. No Insta é Coronel_Médica Edna. E no TikTok também. No Instagram. No Instagram e no TikTok. Isso. E no Facebook. Coronel Médica Edna Queiroz. Tudo junto. Coronel Médica Edna Queiroz. Então tá aí. Vamos lá, seguir, vamos seguir aí. Vamos seguir, gente. Que eu vou vale a pena. Tem muita coisa que ela traz muita coisa boa de informação pra gente. Tá? Doutora Edna Queiroz, muito obrigado. Mais uma vez, de coração. Tá? Estou muito feliz. Eu venho anunciando a senhora há mais de uma semana e chamando a atenção das pessoas para esse programa que eu considero muito especial pela sua presença aqui. Tá? E
Afinal de contas, nós estamos aqui com a doutora Edna Queiroz, né? Coronel médica do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, né? E pré-candidata às eleições de outubro, se Deus quiser, tá bom? Muito obrigado mais uma vez. Estou aqui acompanhado também do Gabriel Rodrigues. Gabriel, que também é militar. Não, só assistente da Coronel Médica. Mas só assistente. entende tanto quanto eu de militar. Ele vai ser militar, tenho certeza. O caminho dele é a caserna. Você não tem dúvida. Vai bater continência. Vai, com certeza. Mas tem jeito, Gabriel tem jeito mesmo. Já tem jeito, né? Tem jeito mesmo, não, tem mesmo. Tem o sangue de bombeiro. O sangue de bombeiro. Então, tá aí. Muito ser. bom. Mais uma vez, muito obrigado a você também que nos assistiu, a você que também nos prestigiou, ouvindo aí o aplicativo da rádio, né? Ouvindo aí a nossa live, assistindo a nossa live, e a Coronel Edna, aliás, a doutora Edna Queiroz, Coronel do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, também vai dar um recadinho aqui. Para quem só quer mandar um alô aí. Olha só, aos meus amigos que estão me ouvindo. Estou vendo ali o nome da Márcia, da Conceição. Márcia Conceição. A Eliane, né, que estava aqui, Cerdeira. Tava a Raíssa Cerdeira também estava. Estava a Arcanjo, né, porque o nome dela que ela bota como é Arcanjo, que é o nome dela de Instagram. Eu estou agradecendo muito para vocês estarem aqui comigo, me acompanhando, né, ouvindo essas coisas todas. E a bombeirada toda pois também. Não, pois é, exatamente, vou chegar aqui. Se deixar eu vou agradecer um por um, mas não dá não. Eu não posso deixar de omitir um agradecimento especial ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na pessoa de vários amigos. Olha, lá eu só consegui amigos. Fico até arrepiada de falar, porque é uma corporação maravilhosa, de pessoas maravilhosas, e não só bons profissionais, não só se ater ao bom profissionalismo, mas são pessoas super do bem, pessoas super trabalhadoras, pessoas muito assim, vestem a camisa, são amigos até embaixo d'água, como a gente brinca. Meu Deus do céu, e o trabalho do muito bom, muito bom. Pois é, então, exatamente, eu não posso deixar de falar deles, assim como também não posso deixar de falar do meu público do Antônio Pedro, que é o meu hospital do coração, né, gente? Lá que eu comecei a minha vida, então eu tenho muito agradecimento, eu acho que tudo que eu aprendi foi lá no Antônio Pedro, né, naquela emergência que agora está, infelizmente, eles não falam fechada, falam referenciada, né? E depois eu fui trabalhar no núcleo de regulação também, que é um lugar maravilhoso, onde eu tive uma visão da saúde pública muito grande. A regulação do Rio regulação do Rio, só que você foca mais para os 7 municípios aqui. Então, todos os períodos de vagas do estado do Rio batem para a gente aqui. Então, você tem uma visão do que realmente está impactando lá no final, do que a gente está precisando. Exatamente. Estou precisando de, isso aqui está ruim, isso aqui, você tem que melhorar aqui. Então, você tem uma visão de saúde pública ali maravilhosa. Então, não posso deixar de agradecer ao pessoal do Antônio Pedro, por esses anos todos que a gente tem de convivência. A minha família, né? Não é que eu não vou agradecer mesmo. E Deus que me deu essa vida aqui para eu estar conversando com vocês. Agora uma perguntinha básica aqui. Como uma menina, uma moça, uma mulher pode fazer parte do Corpo de Bombeiros? Ela tem que ser formada em alguma coisa de saúde? Não, né? Ela pode entrar como soldada? Pode? Como soldado? Ou não tem essa possibilidade? São concursos diferentes, tá? Então. O soldado, você faz um curso para praça, né? Um concurso para praça. E você tem um concurso de oficiais. Então, o concurso dos oficiais, você tem para combatente, que é aquela oficial que é o do fogo. Sim. E você tem o concurso para saúde. Aí você já tem que estar formada. Então, quando eu entrei, eu já estava formada. E oficial combatente também não é necessário... É tipo um vestibular. É vestibular. A pessoa se prepara, que é o que ele vai fazer, né? Isso. E aí você se prepara, e aí você faz um concurso, e aí você faz primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se forma, sai aspirante oficial. Aspirante, depois aí depois segundo tenente, primeiro tenente, aí vai subindo a carreira. Mas assim, uma carreira ótima, eu recomendo a beça, nós temos militares lá do Corpo de Bombeiros, até que às vezes vêm de outras forças, entendeu? É bem legal, entendeu? Assim, porque acho que as pessoas têm uma admiração muito grande pelo Corpo de Bombeiros, né? Tem mesmo. Então, assim, fica como se fosse um sonho na cabeça, acaba que eles migram pra gente. Mas, assim, é um lugar muito bom de se trabalhar, um lugar muito bom de se estar. A gente costuma dizer que é assim, quando todos estão saindo, é nesse momento que nós estamos entrando. É verdade. Então eu fico até arrepiada, porque é uma frase muito bonita, né? Agora, doutora, não se afasta o risco inerente à profissão, né?
O risco é inerente à profissão. Sim. Até porque vai lidar com fogo, por exemplo, né? Fogo, por exemplo, estou citando que é o mais comum que a gente vê. Né? Mas também tem no mar, nos rios, lagoas, né? Os desabamentos, né? Desabamentos, iminência de desabamentos, quer dizer, o bombeiro chega lá, da Defesa Civil, que também tem bombeiro na Defesa Civil, né? Nós somos Defesa Civil, na verdade, né? Defesa Civil, Mas deixa eu só explicar um negocinho rapidinho. Ah, porque tem uma Defesa Civil municipal. É. Aqui, quando você olhar um coletinho azul, é municipal. Nós, bombeiros militares, amarelo. Então, nós somos Defesa Civil estadual. É. Então, ali, a maior parte, todos são bombeiros militares. Todos. Tá bom. Então é isso aí, as informações são essas. Você que quer fazer parte do Corpo de Bombeiros já sabe que tem um concurso para praças, tem lá, né? Mulheres podem, né, também. E as mulheres também podem. E tem também o concurso para oficiais, né, que também é específico e você pode chegar lá. E também é acessível a mulheres. Todo e acessível também a mulher. Aberto a mulheres. Estamos aguardando vocês lá. Isso é empoderamento feminino. É isso aí. De verdade, né, doutora? Aguardando vocês lá, hein? Isso que é o verdadeiro empoderamento feminino. Isso aí. Né? Agora, no mês de julho, ocorre a Semana de Prevenção do Corpo de Bombeiros. Não é isso? É o dia do... dia do bombeiro. Dia 2 de julho, o nosso Corpo de Bombeiros fez esse ano 166 anos de existência. E aí todo dia 2 de julho a gente tem uma festa no Quartel Central, inclusive eu convido a todos, pena que já passou, mas guardem na agenda, porque é um evento lindo em que como você falou, a gente tem bombeiro no mar, no ar, na terra. Isso, é verdade. Né? Então, quando você tem o 2 de julho, além de ser a entrada do militar cadete, que ele pega o espadinho dele, ali começa a vida militar dele, ainda tem a demonstração profissional. Então a gente tem o atendimento, a gente faz rapel, a gente faz socorro na torre, a gente faz atropelamento, que entra na ambulância. Atropelamento. Então, assim, é um evento muito bonito e que você tem a demonstração do que cada um consegue fazer na corporação. Vamos ver se no próximo dia 2 de julho a gente vai estar presente lá para narrar isso para os nossos amigos. Legal, aí, vamos, né? Bora sim. Então tá bom. Então tá jóia. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez. Aqui tivemos então a doutora Edna Queiroz, oficial do Corpo de Bombeiros, coronel do Corpo de Bombeiros, aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo sábado, quando voltaremos com mais um Entre Amigos. Tchau, gente. Tchau.